noite que vai ficar marcada na sua memória. Qual é a importância desse jogo para você e para o Flamengo? A importância é muito boa, né, do time. Hoje o jogo foi muito bom. Equipe de parabéns pelo trabalho feito e muito feliz pelo gol e pela vitória. Foi uma das suas melhores atuações como profissional até hoje? Esse jogo vai ficar marcado na minha história. Foi o jogo mais importante para mim. E é isso, agora é trabalhar e focar no próximo jogo. Ver a torcida te aplaudindo enquanto você saía de campo, gritando seu nome, muito especial, né? É muito especial, ter essa torcida maravilhosa e bora! Isso aí, parabéns, Lohan. Então aí os gols da vitória por 2-0 do Flamengo sobre o Corinthians. E agora, boa noite para você. Vamos com troca de passes até às 7h30 da noite. E aqui a classificação do Campeonato Brasileiro atualizada com esse jogo de abertura da sexta rodada. O Flamengo é líder com 11 pontos. A gente fala do Flamengo em crise. Temos um líder em crise, dá para dizer assim. Ou um pouco essa crise foi afastada hoje. O Atlético Paranaense, claro, com jogo a menos com 10 pontos, assim como o Bahia. Botafogo fecha o G4 com 9. Galo e Bragantino fecham o G6 hoje, seguidos por Palmeiras, São Paulo, Internacional e Cruzeiro. Na segunda parte, Grêmio, Fortaleza, Criciúma, Corinthians, que está ameaçado de figurar na zona de rebaixamento em breve. Juventude e Fluminense com 5. Vasco com 3, Vitória 1, Atlético Goianiense 1 e o Cuiabá ainda não pontuou. Lembrando que vários clubes têm jogos a menos, né? Jogos adiados do Campeonato Brasileiro até o momento. Então, mas essa classificação de momento, depois da primeira partida da sexta rodada. Agora sim, fim de papo, nada mudou, né? Tudo que a gente vem analisando nessa abertura do Troca de Passes, a gente continua a falar a partir de agora, 6h05, um Flamengo dominante, né, Ramon? Acho que é a cara do Flamengo, a gente já dizia aqui, que o torcedor quer ver. Flamengo se impondo dentro de casa, né, no Maracanã, voltando a passar uma partida de Campeonato Brasileiro sem sofrer gols. É um recado bom para a sequência da temporada, lembrando, porque daqui a pouco tem Flamengo e Bolívar, um jogo, né, mais uma daquelas finais que a gente tem ao longo da temporada. Bom, agora boa noite, né, Rê? Já passou das 6 horas, 6h05. Boa noite, Rê, boa noite, Bené, boa noite a todos que estão com a gente. Um Flamengo que teve um equilíbrio maior, principalmente no seu meio de campo, né, conseguiu equilibrar o Gerson jogando, sendo um meia jogando aberto, né? Se associando muito bem com o Lohan, o De La Cruz retornando uma posição no qual ele vira um motorzinho do time, ele joga em todas as funções, ele consegue percorrer todas as zonas do meio de campo com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita personalidade, né? Ele é um jogador muito bom com a bola em condução, ele é muito bom em arrastar, em conseguir quebrar uma linha sem a bola para que outro consiga jogar. Um jogador hoje que, se não fosse a assistência, o gol do Lohan, para mim teria sido o melhor do jogo. Mas um jogo que passou muito pelo equilíbrio defensivo que o Flamengo teve, né? Mesmo que o Flamengo atacasse ali com 3, 4, conseguia ter uma defesa alinhada, ajustada ali. O Alan, que não vinha numa fase tão boa, né? Vinha sendo criticado. Hoje fez um jogo maduro, né? E esse aqui que a gente viu agora dando esse passe maravilhoso aí, Lohan. Que corte do Pedro. Foi o cara do jogo para mim, né? Entrando muito bem, não sentindo o peso do jogo, né? O momento que o Flamengo vivia, a pressão sofrida fora de campo, conseguiu fazer uma excelente partida. Porque, assim, se o Tite fizesse o que a gente imaginava, né? Vamos falar assim, é difícil usar o termo óbvio, mas o que eu normalmente faria para um jogo como esse? Continuaria o Luiz Araújo na ponta direita, o Gerson e De La Cruz no meio campo, lembrando que o Arrascaeta não está 100%. Mas é uma mudança que o Tite faz e promove essa entrada do Lohan. E deu certo, né? Hoje o Tite pode dormir falando, olha, o que eu fiz deu muito certo no Maracanã, vou dormir sorrindo. É isso, e é até uma formação que ele já tinha falado sobre utilizá-la, né? Apesar de ele estar insistindo bastante num 4-3-3 com 2 pontos abertos, ele também já tinha falado no início do ano que ele gostaria de ele trabalharia o time para ter uma outra forma com 4 meias e um atacante de referência que seria o Pedro. E acho que foi mais ou menos isso que ele tentou hoje, porque o Gerson não é um ponta pela direita, o Gerson é um meia pela direita, ele entrou muito na área, ele cria muito por ali. O Lohan, jogador que estava o tempo inteiro próximo do Pedro também, né, entrando na área, finalizando, e também é um jogador criativo. Aí você tem o De La Cruz, o próprio Cebolinha e o Ayrton Lucas dando a profundidade pela esquerda. Então, o Flamengo tinha sempre 3 ou 4 jogadores na área, tinha profundidade principalmente pelo lado esquerdo, no lado direito o Gerson muitas vezes dava essa profundidade ou entrava em diagonal e criava uma boa oportunidade, né, tipo costurando ali. E eu acho que isso foi importante também, porque se você vê a superioridade que o Flamengo teve no primeiro tempo,
com o Corinthians jogando com essa linha de 5, assim, a superioridade, eu achei a análise do Gustavo Henrique ótima no final do jogo, porque assim, o Corinthians jogou com uma linha de 5, só que todo o jogo do Flamengo ficou entre as linhas do Corinthians. E aí, inclusive no lance do gol, tem um momento atrapalhado da defesa do Corinthians, porque você tem o De La Cruz que está livre, ninguém marcou ele, ninguém pressionou a bola que estava com ele. De La Cruz livre, né? Já deu alguma coisa, vai sair dali. E aí você tem os 3 zagueiros, o Kaká fica com o Gerson está aberto pela direita e o Kaká fica com ele. O Gustavo Henrique sai no De La Cruz. E aí cria-se um espaço gigantesco em que o Pedro assume ali, e quando o zagueiro vem em cima dele, ele já está com vantagem, né? Corta, tem o mérito disso. Mas assim, em uma jogada, o Flamengo bagunça essa defesa do Corinthians, porque é isso, o sistema defensivo do Corinthians ficou com essa linha de 5, só que o Flamengo não estava jogando com 2 pontas abertos. O Flamengo estava fazendo o jogo por dentro. E aí, às vezes, saía o zagueiro para perseguir, porque não tinha pressão em cima do cara que tinha a bola entre as linhas, e bagunçava a defesa. Então, assim, eu achei que o sistema defensivo do Corinthians ficou péssimo. Não sei por que continuou até o final do jogo. Era esse meu ponto. Talvez tenha faltado ao Antônio Oliveira uma adaptação no decorrer da partida de forma mais rápida, né? Até na mexida do intervalo, né? Me surpreendeu tirando o Paulinho. Sim. Porque faltava controle no meio de campo e era justamente isso que o Paulinho fazia. A gente comentava também vendo o jogo. Para mim, essa linha de 5 do Corinthians foi pela ausência do Ranieri, um cara que protege muito bem à frente da área ali e consegue e entra justamente para fazer essa linha de 5 quando a bola vai para o lado, né? Para ser mais dentro da área. E acho que o Antônio já entrou com essa linha de 5 justamente pensando nas jogadas do lado do Flamengo. Só que, como a Rê falou, o Flamengo jogou muito por dentro, construindo muito por dentro, com muita superioridade, tendo domínio, controle e o volume de jogo, né? Muito também pela movimentação que eu acabei de falar do De La Cruz, que foi muito importante para o dinamismo do jogo do Flamengo que teve hoje, mas um Corinthians que não conseguiu criar. Cara, a gente chegou a ver, né, Bené, naqueles minutos iniciais, o Flamengo retomou após uma pressãozinha do Corinthians ali, chegou a ficar 81% contra 19% de posse de bola. O Corinthians não respirava. O Fagner dando chutão, o Romero dando chutão, todo mundo dando chutão e sem ninguém. O Fabrício Bruno e o Léo Pereira estavam na intermediária ofensiva. O Flamengo estava empurrando o Corinthians e o Corinthians não respirava. Naquele momento eram 2 finalizações do Corinthians, né, ao todo no jogo, as 2 no mesmo lance e depois de um escanteio. Sim. Uma bola até que o Rossi é exigido logo de cara, mas é muito pouco, né? Para um primeiro tempo que o Corinthians foi realmente dominado no Maracanã. Isso, aí eram 12 finalizações do Flamengo, isso é os 27, mais ou menos, do primeiro tempo. Então, realmente, foi um momento que o Flamengo não deixou o Corinthians respirar, pressionou alto, não deixou a saída de bola acontecer, né, do Corinthians, e por isso que o Wesley não recebia nada, porque é isso que o Ramon falou, e não era um chutão assim, não, peraí, então beleza, então eu vou fazer a saída longa. Não, estava pressionado e se livrava da bola. E aí sempre ficava, os zagueiros do Flamengo sempre ganhavam essa bola pelo alto ou ganhavam a segunda bola e a bola estava de novo com o Flamengo. O Corinthians não conseguia reagir. Eu acho que o único ponto negativo desse primeiro tempo do Corinthians foi não ter feito mais do que um gol. Porque produziu... do Flamengo. O Corinthians não produziu nem meia chance. Mas é isso. O Flamengo criou muitas oportunidades e me lembrou muito o jogo contra o São Paulo, o segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Maracanã. Porque o Flamengo faz um primeiro tempo meio moroso, no segundo tempo até o São Paulo estava jogando com 3 zagueiros naquela partida. Quando tira os 3 zagueiros, o Flamengo cria, e aí faz 2-0. Tinha feito 1 no primeiro tempo, fez um segundo gol, mas criou muitas chances. Era para ter feito 3, 4. Acabou não fazendo e nos últimos 10 minutos, numa desconcentração, em algumas trocas que o Tite fez, o time tomou um gol e aí deu uma respirada. Nesse jogo contra o Corinthians, nesses 10 minutos finais, o Corinthians até ensaiou ali, principalmente em bola parada. A bola parada do Flamengo defensivamente está... Acho que é o ponto a ser, ponto a melhorar. E o Tite analisado sempre foi muito forte nessa questão de bola parada. Eu trabalhei com ele 2 vezes. Ele treinava muito essa questão de bola parada, de posicionamento, de atacar sempre a bola. E o Flamengo vem sofrendo, mesmo tendo uma defesa alta. Você tem ali Pedro, Fabrício Bruno, Léo Pereira, né? O Gerson volta para ajudar, para fazer essa jogada de bola aérea. Enfim, o Flamengo sofrendo. As chances do Corinthians no jogo inteiro... se isso não existisse no jogo, talvez o Corinthians não tivesse finalizado. Sim, exato. O Rossi talvez não tivesse trabalhado. Aquela defesaça que o Rossi fez no chute do Kaká foi porque uma falta perto da área que o Garro cobrou, ele espalma,
tem aquele bate-rebate, o Félix Torres né, tenta de cabeça, o Rossi faz uma defesaça, mas assim... E aquilo 1-0. É um detalhe que pode empatar um jogo e mudar de figura. É isso que eu tava falando, porque como produziu. E assim, foi avassalador o primeiro tempo do Flamengo, só que fez 1-0. Numa dessa é um vacilo, uma bola parada que um desvio que acontece na área, né? Então, realmente é algo a se ligar. E a gente fala do Lohan, é uma ótima notícia, porque muito se cobrou do Arrascaeta ter essa, digamos, sombra, né, no elenco, de ter um reserva mesmo. Porque o Arrascaeta, vale lembrar, vai se ausentar, né, muito provavelmente, né, durante a Eurocopa. São 9 rodadas. Durante a Copa América. Copa América. A Eurocopa é no mesmo período. Você vai ver tudo aqui. Ele ainda não mudou de continente. Ele tá... Durante a Copa América, perdão. De La Cruz, Pulgar e Arrascaeta. O Flamengo vai perder um meio-campo completo e pode perder os 2 laterais uruguaios também. É uma baita notícia, né? O Lohan aparecer como esse nome, né? Um jovem promissor que a gente volta a dizer. Fez uma baita partida e recebeu até elogios, sabe de quem? Olha aí. Vini Júnior, nada mais, nada menos do que o brasileiro que muito provavelmente concorrerá à bola de ouro. Estava vendo o jogo e marcou o Lohan na rede social. Craque de bola. Mereceu, né? Quem botou o Lohan no Cartola também tá feliz da vida, porque gol e assistência. E você sabe que eu tava ouvindo no camarim esse papo. Eu já não estou fazendo mais o Cartola esse ano, infelizmente. Mas já? Porque, meu amigo, porque algumas vezes é o que eu tava explicando pro pessoal do camarim, às vezes a gente precisa priorizar as coisas no tempo da nossa vida e eu acabei não conseguindo fazer isso. E aí eles estavam falando, não, botei o Lohan porque tava muito barato. Tava R$1 até. O Vini falou, falei, uma cartoleta. Ainda não custa R$1. Mas eu falei, nossa, deve ter valorizado. Valorizou bastante, com certeza. E valorizou também por esse elogio do Vinícius Júnior, não é qualquer coisa. Vamos direto então para o Maracanã com a cabine, o trio maravilha que temos, que fez a transmissão desse jogo. Vai entrar aqui na tela. Olha que trio, hein? Esse trio aqui é bola de ouro, esse trio. Não sei quem está em primeiro, mas Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, Paulo Nunes. Luiz, com você. Boa vitória do Flamengo hoje por 2-0. Boa, Bené. Uma vitória boa e importante, né? Alô, Renata. Alô, Ramon. Ramon é companheiro de maromba. Ele não sabe quem está em primeiro. Primeiro está o Flamengo. Flamengo em primeiro, 11 pontos. Exatamente. Bom, Bené, você já descobriu quem é o pole position, né? Quem é o ouro? O bola de ouro para mim é o Lédio. Vocês que me desculpem, mas é o Lédio para mim. Obrigado, Bené. Posso ficar mais 5 minutos. Não, primeiro aqui, Lédio, meus parabéns atrasados. Fazem aniversário no mesmo dia, parabéns, Lédio, atrasado. Inclusive, mandei mensagem para ele. E ele me cornetou porque eu mandei mensagem para ele, cara. Ah, é? Ele me cornetou. Deve ser porque ele fez o dobro da sua idade. Do meu aniversário, pô. Bené, posso retomar? Vai daí, Luiz. Posso, Lédio? Vai lá. Obrigado, amigo. Seguinte, vitória importante para o Flamengo. Paulo Nunes, uma vitória importante para o Flamengo, porque tem um jogo importantíssimo na Libertadores. O Flamengo não depende só de si na Libertadores. Obviamente, o Flamengo faz 2 jogos aqui no Maracanã. Em condições normais de temperatura e pressão, ganha os 2. Só que até o momento na Libertadores, o Flamengo esteve muito instável. Então, hoje foi uma vitória muito importante, que começou com o Corinthians bem no jogo, Paulo Nunes. Exatamente, né? Boa noite, Bené, Renatinha, Ramon, boa noite a todos. O Corinthians me enganou, né? Resumindo, foi isso. Começou marcando pressão o Flamengo, 4, 5 minutos em cima do Flamengo, mas depois disso só deu Flamengo, né? E aí entra uma questão que eu falei muito a respeito disso, né? O meio campo do Flamengo. O Flamengo estava com muitas dificuldades. Olha pra você ver, o Flamengo está marcando pressão desde do começo do primeiro tempo, né? Com jogadas para o lado, jogadas por dentro, mas o Flamengo não tinha meio campo. O Flamengo, com o De La Cruz jogando como terceiro, né, jogando mais à frente, ele tinha muitas dificuldades. Ele estava muito desconfortável nos jogos do Flamengo. E ele, como segundo, ele dá uma dinâmica diferente a esse time. Aí você tem o Lohan ainda, que entrou numa posição que ele gosta, que ele joga próximo do Pedro, um jogador diferenciado, que tem força. Ali a gente fala muito da técnica dele, né, Luiz? Da capacidade que ele tem, mas ele tem muita força. Ele é corajoso, ele tem ambição sempre de jogar. O Flamengo hoje foi outro, porque o Tite colocou as peças nos devidos lugares. O Flamengo ganhou o jogo no meio campo, né, Paulo? Exato. Ganhou o jogo no meio campo, no ritmo do Gerson pela direita, como a Renata já comentou, do De La Cruz, o grande destaque do jogo, do menino Lohan, que funcionaram muito bem. O Alan fez a dele ali defensivamente. Acho que pode aparecer mais ofensivamente no jogo. Acho que o volante moderno pede isso, mas ele ainda não mostrou. Mas pelo menos defensivamente ele deu um equilíbrio ao time. Exatamente o modelo de jogo que o torcedor queria, né? Que boa parte da crítica imaginava. O Flamengo com meio campo mais encorpado, sem 2 jogadores estáticos pelo lado, com mais movimentação, com mais repertório.
foi o que aconteceu hoje. Não estou dizendo que esse é o time definitivo, mas acho que o modelo de jogo passa por aí. O passe do Dela Cruz, viu? Como ele acha os jogadores. Quando ele está de frente, Luiz, ele enxerga o jogo melhor, né? Ele tem uma capacidade incrível. E o Flamengo, na minha opinião, ele só não marcou mais, não fez mais, porque ele diminuiu o ritmo. Ele diminuiu porque o Corinthians não atacava, então ele foi controlando o jogo, administrando. Finalizou 4 vezes no segundo tempo. No primeiro tempo finalizou 14. O Corinthians até finalizou mais que o Flamengo no segundo tempo. Aí o grande lance do Corinthians no segundo tempo, a finalização do Kaká. Exatamente. A defesa do Rossi, mas o Rossi fazendo defesa. Eu acho que a gente tem que falar aí também nesse ponto, né? O Flamengo ganhou bem, mas o Flamengo ainda continua com a dificuldade da bola aérea. Uma finalização a queima-roupa do Kaká. A queima-roupa do Kaká, foi bem em cima. E aí o Flamengo tem essa dificuldade, Luiz, essa marcação dentro da área, o posicionamento. Aí, de novo, nesse momento o Corinthians era melhor que o Flamengo no segundo tempo. Mas aí um erro do Kaká, né? O Gerson e o Lohan rouba a bola, continua na frente. Por isso que é importante você ter um meia com essas características, que chega próximo da área, que entra na área, ó, ele rouba a bola e acompanha. Se ele larga aqui, ele acompanha, e aí a qualidade só tira do Carlos Miguel. Esse era o melhor momento do Corinthians no jogo, né? Esse gol saiu aos 18 minutos do segundo tempo. O Corinthians tentava exercer uma pressão, teve aquela bola do Kaká que o Rossi fez a defesa, mas o Corinthians teve muita dificuldade no jogo, dificuldade técnica, dificuldade de preencher o meio-campo, aí é uma dificuldade tática e dificuldade física, né? Alguns jogadores do Corinthians não conseguiram acompanhar o ritmo do jogo, até pela forma errada, na minha opinião, que o Antônio Oliveira montou o time desde a escalação inicial, com pouca gente no meio-campo, sendo engolido pelo Flamengo em boa parte do jogo. Os três zagueiros não funcionaram, né? Não, na minha opinião, não funcionaram. O Garro, ele queria jogar, mas intensidade ele não tinha, parte física faltou muito a ele no jogo. No segundo tempo, botou um atacante a mais, o Yuri Alberto até melhorou, o Bidon foi um pouco mais para frente. Mas você fica, mesmo na pressão do Corinthians, você via que o Flamengo estava mais perto do segundo gol, que poderia ter uma transição rápida e acontecer. Aconteceu no erro do Kaká. Enfim, o Corinthians está numa situação difícil no campeonato. O campeonato está só começando, ainda dá para recuperar, mas tem muita coisa a ser feita. O Corinthians jogou 6 jogos no Brasileiro, só fez gol em um jogo, contra o Fluminense. Fez 3. Nos outros jogos, ficou zerado. Mas não está evoluindo? Acho que não. No Brasileiro, não. Não tá, não. Não tá, não. Eu imaginava que fosse um jogo melhor do Corinthians. Até entendo, né? Porque o Antônio Oliveira colocou 3 zagueiros. Você perde o Ranieri, que é o jogador que protege esse sistema ali defensivo. Suspenso com 3 cartões. Exatamente, suspenso com 3 cartões. É um jogador que dá essa dinâmica ali no primeiro volante. E aí você coloca o Paulinho, que está muito fora de ritmo. Não é um primeiro volante, nunca foi, então a dificuldade aumentou e o Flamengo soube tirar proveito disso. E aí, na minha opinião, o Antônio Oliveira demorou muito a tirar esse terceiro zagueiro e jogar com jogadores mais do meio campo. O Corinthians teve, na metade do segundo tempo, algum tipo de reação, mas depois o Flamengo engoliu de novo. Quero saber dos amigos, vou botar até um debate aqui para a mesa, mas começando aí pelo Maracanã. Lédio Paulo Nunes, o Luiz só passa a bola, que está bem acompanhado. Dá para dizer que o Dela Cruz, pelo que fez até o momento na temporada do futebol brasileiro, é o melhor jogador do Brasileirão, do futebol brasileiro como um todo na temporada? Tem concorrência para ele nesse cargo? Não pensei nisso, cara. Mas deixou a gente enrolado aqui. Deixou a gente enrolado. Está concorrendo. É a melhor contratação feita até agora. E ele está dando respostas a cada rodada, desde o Campeonato Carioca. Agora, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o Flamengo não sentiu a ausência de Everton Ribeiro. Pode ser, periga ser. Mas eu precisava fazer uma avaliação um pouco mais ampliada sobre isso. Mas foi uma grande contratação. Ele está jogando muita bola. Mas vamos dizer assim, está entre os 3. Agora, enfim, você me pegou agora de surpresa. Mas entre os 3, certamente ele está. Agora, talvez tenha sido a melhor contratação, sim. Dedinho levantado, Bené, vai começar a coletiva do Antônio. Estamos liberados? Liberados. Eu aguardo o Lédio Carmona ao longo da semana. Mas já tinha passado os acréscimos mesmo, né? Já. Ô, Lédio, eu quero a sua resposta ao longo da semana no Tá Na Área. Você pensa pra mim e fala... Difícil, eu vou aí no Tá Na Área. Por isso, tô te esperando, então. Tamo junto, Luiz Paulo Nunes. Vamos ouvir o técnico do Corinthians, então, galera. Tchau. Oliveira, técnico do Corinthians, falaremos sobre essa entrevista daqui a pouco. O Tite já tá falando também, vamos ver o que tá dizendo o técnico do Flamengo. Boa noite, Tite. Rodrigo Cerqueira, TV Globo. Algumas coletivas atrás você tinha citado o Luan, né, confiando na evolução dele, confiando na evolução dele.
Também um pouco preocupado com a parte psicológica, por tudo que vai de novidade acontecer na vida dele agora. E hoje ele teve uma atuação decisiva. Então, eu queria que você fizesse uma análise desse já crescimento tão rápido do Lohan nesse time titular do Flamengo hoje. Quando eu dou resposta técnica a um momento, ele é sempre daquele momento. E aí eu tenho cuidado para, em outros momentos, eu não pegar uma situação que ela é fora de tempo. Entende? Então, no caso, para mim, me vangloriar, por causa não é. O aspecto do Lohan evoluir, ele é da base, ele é da formação dos atletas no ninho. Ele não é meu. É muito fácil colocar atleta da base, do ninho, para jogar, e aí entra no currículo, eu já falei, lançou 52 atletas. Quanto mais nós tivermos a possibilidade de treinar para prepará-los, para que eles possam ter o desempenho, é o nosso trabalho. Mas ele vem da formação, da captação, de todo o trabalho que o Flamengo tem. Olá, Tite, Bruno. Não sei se o Bruno veio falar justamente sobre esse tema. Há um debate entre clubes de uma possível paralisação. Queria ouvi-los, os dois, sobre esse tema, como é que o Flamengo se posiciona, o próprio Tite também pode falar. Obrigado. Bom, primeiro, boa noite a todos. Exatamente por esse motivo que eu estou aqui. Primeiro ponto é que todos nós, como instituição e como seres humanos, somos extremamente solidários a todas as pessoas do Rio Grande do Sul que estão passando por esse momento difícil, por essa tragédia, por essa catástrofe. Então, o lado humano, ele vem acima de tudo, da saúde, das vidas, das famílias que estão sofrendo lá. A gente tem amigos, alguns aqui do clube têm, inclusive, parentes lá no Rio Grande do Sul, e o clube tem feito uma série de ações, além do lado humano, da solidariedade, para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Pelo lado humano, a gente já naturalmente se solidarizaria com qualquer causa humana, mais ainda por sermos todos brasileiros e nos solidarizarmos com esse sentimento como uma nação. Então, tudo que o Flamengo, tudo que nós, como cidadãos, como brasileiros, pudermos ajudar, a gente vai ajudar. O clube tem feito uma série de ações, fez uma ação hoje, inclusive, com o Pix da ação da cidadania, para ajudar em relação a essa catástrofe no Rio Grande do Sul. Vamos continuar ajudando. O clube já se posicionou também em relação aos co-irmãos Inter, Grêmio e Juventude. Inter e Grêmio, inclusive, a gente tem amigos lá, estão sendo mais afetados pela região em que estão. E o Juventude pela proximidade, por estar no estado. E a gente tem se solidarizado e colocou, inclusive, nosso centro de treinamento à disposição dos clubes do Rio Grande do Sul, os 3 clubes, Inter, Grêmio e Juventude, para que, quando eles julgarem e se julgarem necessário, para que possam usar nossas instalações, entre outras ações que a gente vem discutindo de ajuda. A gente entende que, continuando a trabalhar, a exercer a nossa atividade, a gente pode ajudar mais ainda do que se tiver parado. Tem uma série de outras atividades no Brasil que não foram paralisadas pela catástrofe, estão todos tentando ajudar da melhor forma possível, e o Flamengo entende que pode ajudar muito mais se o campeonato seguir. Então, a gente se solidariza com todo o lado humano, questão da saúde, das vidas, tudo que a gente puder fazer para ajudar, que tiver nas nossas mãos, a gente vai fazer, e o Flamengo, de uma forma ou de outra, vai continuar ajudando as vidas, a saúde dos nossos companheiros e dos brasileiros que estão lá no Rio Grande do Sul, enfim, de quem vive lá. Vamos
poder ajudar da melhor forma possível. A gente que entende que continuando a trabalhar, a gente tem mais alternativas para ajudar. Hoje, por exemplo, o Pix da Cidadania na camisa foi para o Brasil inteiro e a gente entende que é uma forma importante de ajudar, dentre outras que a gente está discutindo. Tite, aqui, à sua direita. Guilherme Xavier, da Trivela. Queria que você falasse um pouco mais sobre a performance do Gerson hoje. Ele ficou um bom tempo fora por conta da cirurgia nos rins e parece estar recuperando o ritmo de pouco em pouco aí. Foi titular mais uma vez e dessa vez pôde contribuir com uma assistência jogando numa função que é velha nova para ele. Teve os melhores números da carreira quando jogava como ponta-direita no Olympique de Marselha de Jorge Sampaoli. Queria que você explicasse um pouco mais sobre essa escolha tática para o jogo de hoje e falasse sobre o papel de liderança do Gerson para o Flamengo em 2024. Eles chamam o Gerson de Coringa, né? É o apelido dele. Ele é um jogador versátil que pode trabalhar em 3, 4 funções. Isso eu coloquei porque é conceitual em outros momentos. E dito por ele mesmo, na base ele trabalhou muito tempo assim. Ele já foi criado. E aí, quando eu coloquei numa função dessa, ele olhou para mim e disse assim, está tudo no chip aqui. Então, ele tem a coordenação dos movimentos, ou de flutuação, ou de um jogador mais aberto, na amplitude, para ter a jogada de retenção 1 contra 1. E a equipe começa, também com bons momentos técnicos, ter jogadores de retenção, mais um jogador agudo, agressivo, no caso o Luiz que estava tendo, ou o BH, 2 jogadores dos lados. Tite, boa noite. Deixando, evidentemente, muito claro que é um paralelo entre ideias e não um paralelo entre jogadores, porque são carreiras em status notoriamente bem diferentes, é possível traçar um paralelo entre o plano, a ideia de ter o Gerson pelo lado direito e o Lohan como um meio ofensivo que jogava basicamente para a meia-direita, criando associações com o Gerson por ali, por vezes com o Dela Cruz. Com a ideia que você teve num momento muito bom da seleção, desse ciclo recente, em que o Paquetá partia da esquerda e encontrava o Neymar muitas vezes, é um tipo de construção similar em termos de estrutura que você buscou naquele momento, que você tentou reproduzir nesse Flamengo de hoje? Coutinho na seleção, Jadson no Corinthians, D'Alessandro no Internacional. Quando tu faz um jogador, um externo, que tem a capacidade criativa e que tem percepções de movimentos de fora para dentro, ele consegue, a pergunta é tática, a resposta tática eu estou colocando. Então, ele trabalha numa zona cinzenta onde os volantes adversários não conseguem ter o controle, ele não consegue escanear, ele não consegue enxergar. Ele vem por trás e encontra esse time para jogadas de combinações, de associações. Sim. Quando é um jogador que flutua, que é no caso o Gerson, ele tem essa capacidade, ele tem esse discernimento, ele tem no chip essa possibilidade de ser um jogador mais um quarteto de meio campo criativo, sim. Tite, Raiza Simplício, da Gol Brasil. Recentemente, você falou sobre a questão da confiança, né? Que a confiança do time tinha caído um pouco. Enfim, acredito que o jogo de hoje possa ajudar bastante na recuperação dessa confiança. Mas queria saber de você como está esse processo de repetir a equipe o máximo possível. Você sempre frisou isso quando estava na seleção brasileira, até para dar oportunidade para outros jogadores. Você gostava de ter uma estrutura bem feita e trocar, de repente, 1, 2, mas não muitos jogadores ao mesmo tempo. É possível fazer isso nos próximos jogos com o Flamengo? Repetir, de repente, a equipe que entrou em campo hoje? Pega o retrospecto, ele é possível, sim. Nós trabalhamos com um processo metodológico que a gente fica trocando dupla de zagueiro, dupla de laterais, justamente, e talvez ele demore um pouquinho mais a atingir o seu melhor nível, mas é aquilo que nós entendemos ser para o grupo o melhor, para quando a gente chega nos momentos finais, terem todos os atletas na sua melhor condição. E aí é aquilo que eu acredito dessa forma. Nós acreditamos assim.
E aí as possibilidades, elas surgem no momento, existem lesões. O Arrasca estava com bastante vontade de iniciar, a necessidade ela tinha. É muito fácil agora falar de lançar o Lohan. O menino jogou muito, fez gol, agora é fácil. Essa construção dele, dessa capacidade toda que ele tem de absorver num momento muito difícil. Primeiro, um momento de muita instabilidade dentro do Flamengo. Eu não conheço de dentro do bastidor. O primeiro momento de muita instabilidade, né? E de ter uma retomada com calma, com discernimento, para que tu possa evoluir no teu processo todo. É o que a gente busca. Aos poucos também essa retomada ela não é assim. Foi mais uma coisa. Tem trabalho amanhã. Aliás, tem o Dia das Mães amanhã. Tem um beijo no coração das mães. E agora eu vou, deixa eu mandar um beijo para minha esposa. Tite aqui, boa noite. Boa noite, Bruno Spindel. Ela sabe por quê. Eu queria te perguntar, Tite, especialmente, avaliando que o Flamengo fez um primeiro tempo, especialmente de 30 minutos de muita intensidade e imposição perante o adversário, transformando o volume em criação, né? O Flamengo criou muitas chances de gol no primeiro tempo, sobretudo. E aí você consegue reparar uma certa distinção desse ritmo ofensivo, desse jogo em específico, comparando com o jogo contra o Palestino, Bolívar, Botafogo. Por que essa diferença, né, na dificuldade de criar em outras partidas recentes, e especificamente hoje, quando o Flamengo consegue se impor e acumular chances claras de gol? Obrigado. É muito ampla essa pergunta. Ela é muito criteriosa, tem que analisar cada jogo, cada circunstância, cada escalação. Só para pegar um exemplo, agora nós estamos com um atleta de flutuação que mantém mais posse de bola em jogo associativo. O outro, nós tivemos um outro momento. É o aspecto mental, emocional, ele é bastante forte. O atleta absorver todas essas pressões que o grande clube, o atleta de alto nível, o técnico, tem que ter essa capacidade. Não gosta de alguns comportamentos, não gosta. Mas a grande maioria do torcedor flamenguista, ele tem o nosso carinho, ele tem o nosso respeito, ele tem a nossa consideração. Saber que ele vai passar um domingo de das Mães bem melhor. Esse torcedor é o carinho, é a nossa função de poder proporcionar. Nisso a gente vai estar feliz, mas ele tem muitos itens. Tite, Spindel, boa noite, parabéns pela vitória. E o Flamengo hoje foi altamente dominante, né? O Flamengo conseguiu 18 chutes a gol, 9 deles na direção do gol, 11 deles ainda no primeiro tempo, um grande número de escanteios também, um grande volume de jogo, voltando a lembrar aquele Flamengo pré-Brasileirão e pré-Libertadores. Na sua avaliação, você já conseguiu entender o que aconteceu nessa saída de rota do Flamengo? Se de fato o Flamengo está voltando a encontrar aquele futebol que o Flamengo apresentou no início da temporada? Se apresentou, tem. Retomadas por vezes acontecem. Em nenhum título que eu tive na minha carreira, ela foi linear lá no alto, ganhando tudo. Ele tem uma fase que ela vai oscilar dentro de um parâmetro para que ele chegue e se fortaleça. A cada momento, a cada adversidade, se fortalecer.